Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa live na tarde de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa profissão tão importante e tão gratificante que é a de segurança do trabalho. Está acontecendo uma série de mudanças, estão acontecendo uma série de mudanças desde 2019 para cá. Muitas NRs mudando, muitas maneiras de se administrar e mudando o foco da área de segurança do trabalho por um foco diferente, por um foco mais gerencial. E é nessa tarde que eu quero conversar com vocês sobre isso. A importância desse desafio, a importância dessa profissão dentro da área, dentro das indústrias, e aqui desmistificar também, né? Não só nas indústrias, mas como em outras áreas também, em outros segmentos de mercado. Por exemplo, a área rural, né? O quão carente é a segurança do trabalho com relação às atividades rurais. Existe uma preocupação, existe uma aplicação da norma, mas muitas vezes elas não são seguidas de maneira adequada, não são aplicadas de maneira adequada. E esse é um grande desafio para o técnico em segurança do trabalho. Outro ponto que é importante destacar também, o quanto que os empresários não conhecem e não sabem da importância da segurança do trabalho dentro das organizações. O que a segurança do trabalho pode fazer e pode ajudar dentro das organizações. A segurança do trabalho ela é muito vista como um ponto de despesa, né? Ou algo que sempre está gerando um custo desnecessário para a organização. E muitos empresários, muitos diretores, gerentes, enfim, muitas organizações pensam dessa forma. E é um dos grandes desafios que a gente tem. Entender como isso... colocar isso para essas pessoas, mudar essa cultura, mudar esse comportamento dentro da organização. E entender que a segurança do trabalho não é só uma obrigação, não é só para atender uma legislação, porque se a empresa não tiver a segurança do trabalho, ela vai ser fiscalizada, vai ser multada, porque não tem o técnico, ou não tem o engenheiro, ou não tem o médico do trabalho. É mais importante que isso. Então, o desafio de você mudar essa cultura, de você mudar esse comportamento dos empresários, também é uma barreira muito grande para quem está atuando na área de segurança do trabalho. E pensar também que não é só tristeza, que não é só coisa ruim na segurança do trabalho. Muito pelo contrário, quando você tem uma empresa que se preocupa com a segurança do trabalho, quando você tem pessoas que estão envolvidas e que estão que entendem a importância da segurança do trabalho, você consegue mudar a vida das pessoas, você consegue transformar. E é muito gratificante a hora que você consegue, a hora que você vê ou você acompanha essa transformação dentro da organização. Isso é muito interessante dentro da empresa, né? Você vê que a empresa evolui, que a consciência e a cultura da organização muda completamente. Então, a beleza da segurança do trabalho está aí. Você vai trabalhar com normas, você vai trabalhar com legislação, você vai trabalhar com uma série de situações e que de um certo ponto, de um certo olhar, sim, são situações chatas, são situações que não são muito agradáveis, mas para aquela pessoa que não enxerga a segurança como um benefício, para aquela pessoa que não enxerga a gestão da segurança como um benefício. Então é muito importante a gente entender isso. É muito importante que as pessoas consigam enxergar esses benefícios dentro da organização. Bom, antes de continuar falando um pouquinho de segurança do trabalho, quero agradecer a presença de vocês, sejam todos bem-vindos e que a gente possa fazer esse finalzinho de tarde, um bate-papo, que vocês coloquem as suas dúvidas, coloquem as suas sugestões, a gente vai respondendo aqui, eu vou conversando com vocês, a gente vai criando este conceito, criando essa cultura, ou tentando entender um pouquinho qual é o rumo da segurança do trabalho a partir desta pandemia, que é uma realidade e que vai ter um fim, que vai acabar,
né? Uma hora isso tudo vai passar, e as mudanças que vieram antes da pandemia, né? Então aquelas mudanças das NRs que ocorreram lá, NR18, NR12. Então falar um pouquinho desses desafios nos dias atuais e o que vai ser para o futuro. Eu tenho conversado com os profissionais, inclusive feito algumas lives falando um pouquinho de alguns pontos, né, específicos, né? Falei de construção civil, falei da própria gestão dos sistemas de gestão da segurança do trabalho, e uma coisa é muito importante, né? Uma coisa fica muito clara. A segurança do trabalho está passando por um processo de mudança onde ela deixa de ser aquela, ou deixa de ser não, vou melhorar, ela começa a enxergar e agregar dentro da atividade dela uma função mais gerencial, mais de gestão, coisa que não tinha antes, né? Antigamente, nós da área da segurança do trabalho, e eu me incluo porque eu sou técnico em segurança do trabalho, sou auditor de sistemas de gestão e sou coordenador da área de sistemas de gestão integrado também. Então, não tinha essa visão de gerenciamento, né? Era uma parte muito técnica, era foco nas NRs e a aplicação das NRs. A partir dessa mudança em 2019, onde começou-se a cogitar as mudanças e começou a se discutir que tipo de mudança, que gerou essa preocupação dentro das organizações e dentro das pessoas que atuam como segurança do trabalho, que ia facilitar, ia liberar muita coisa, a empresa já não cumpria direito, agora que depois que vai mudar vai cumprir menos ainda. Então existia muito essa preocupação, e que quando fizeram a primeira revisão viram, e nós conseguimos enxergar que a preocupação não era, que a preocupação que a gente tinha não foi meio que ao contrário, né? Nós tínhamos uma preocupação que ia facilitar e na verdade está contribuindo muito para a área de gestão, para a área de segurança do trabalho. Visto a última mudança que nós tivemos na NR1, é um ponto bem forte, bem incisivo e que está deixando os técnicos aí com um pouquinho de pulga atrás da orelha, não está conseguindo dormir direito, porque gerou-se uma mudança de gerenciamento de risco. Como se você falar de gerenciamento de risco ocupacional, do programa de gerenciamento de risco, de inventário de risco, que raios que é isso, né? Então, para as pessoas que não têm esse contato com sistemas de gestão dentro da organização, realmente fica mais difícil de entender num primeiro momento. Não que seja um assunto ou que seja um tema ou que seja uma aplicação complicada. Não, muito pelo contrário. Ela é simples. Você consegue atuar com um sistema de gestão de uma maneira bem tranquila dentro da organização. O que você precisa para aplicar essa gestão? O que você precisa para implantar essa gestão? Primeiro de tudo, comprometimento da organização e comprometimento dos trabalhadores e da área de segurança do trabalho. Esse é o primeiro ponto e eu acredito que é o ponto fundamental. Se você não tiver o comprometimento dessas partes envolvidas, dessas partes interessadas, o sistema de gestão vai ficar, ou gerenciamento de risco, programa de gerenciamento de risco, vai ficar um pouquinho mais difícil de você implantar. E aí você vai me perguntar, Gustavo, como é que eu faço para convencer o diretor da empresa, o empresário, o dono da organização, aquela pessoa que é o tomador de decisão, entender e conscientizar que aquilo é importante para a organização. E é um desafio, e eu concordo com você, é um desafio bem grande você conseguir mostrar para essas pessoas que essa implantação e esse gerenciamento de risco ocupacional e o PGR vem para agregar. É um desafio grande porque eles não têm, e na cabeça da maioria deles, eles imaginam que a segurança do trabalho é custo, é despesa, é algo que vai vir para atrapalhar, que vai impedir a produtividade, vai impedir lucratividade, e é justamente o contrário. Os resultados da área de segurança do trabalho, dependendo da situação, ele demora um pouquinho mais de tempo. Mas, quando você faz um investimento em segurança do trabalho, esse retorno vem em produtividade, em lucratividade e mais do que isso, vem
em colaborador que não se acidenta, em colaborador que não se afasta e em colaborador que não se adoece. Então, o primeiro ponto que você tem que evidenciar para essas pessoas, para esses tomadores de decisão, seja empresários, gerentes, diretores, supervisores, coordenadores, qualquer um que seja, é você mostrar para eles que a segurança do trabalho vai ter um resultado positivo, que aquilo que está sendo feito naquele momento vai ter um resultado positivo lá na frente. Isso pode levar um pouco de tempo, e para que você consiga começar a conscientizar e mudar essa cultura e mudar esse comportamento, você tem que estar embasado em evidências. Você tem que conhecer a organização que você trabalha, todos os processos, todos os macetes, todos os detalhes da organização, para que você possa, junto com outras pessoas, outros funcionários, outros colaboradores, possam desenvolver planos para atender a segurança do trabalho e, ao mesmo tempo, melhorar o ambiente da organização e melhorar a produtividade, por exemplo. Isso não acontece de um dia para o outro. É um trabalho de formiguinha. Você tem que ir conversando, mostrando, analisando, evidenciando, para que, na hora que você tiver isso consolidado e bem montado, você mostrar e evidenciar isso para a pessoa que vai tomar a decisão. E é só aí, nesse momento que ele consegue enxergar que ele vai ter um resultado positivo, que você começa a ter essa mudança de comportamento. Antes disso, concordo com você, vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. E falando de gerenciamento de risco, vamos aprofundar nesse assunto. Vamos tratar hoje de gerenciamento de risco ocupacional e programa de gerenciamento de risco. Como é que eu faço isso? O que é isso? E como é que eu aplico e implemento isso dentro da minha organização? Primeiro, gerenciamento de risco ocupacional é você tomar conta da segurança do trabalho. Basicamente, de uma maneira bem simples, é isso. Você vai pegar toda a sua área de segurança do trabalho, tudo aquilo que acontece dentro da organização, e você vai gerenciar, você vai tomar conta disso. Então você vai ter a NR23 com combate a incêndio, a NR10 com eletricidade, a NR12 com máquinas e equipamentos, a NR13 com vaso de pressão, a NR33 com espaço confinado. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas NRs que você já conhece, que você já tem contato com elas praticamente todos os dias, e vai tomar conta delas, vai garantir que isso esteja sendo atendido de maneira eficaz. Esse é o primeiro ponto. Então isso é o gerenciamento de risco ocupacional. É você olhar para a sua organização, entender quais são os riscos, quais são as NRs que estão envolvidas com isso, e dentro dessas NRs garantir com que ela seja atendida. Basicamente é isso. Dentro do que a NR1 comenta e dentro do que a NR1 fala, ela fala que você tem que ter um inventário de risco e um programa de gerenciamento de risco. O que você vai fazer? Para você ter um inventário de risco, você vai ter que conhecer a organização, como eu já falei. Então, você vai fazer um mapeamento de processo, por exemplo. Então, você vai conhecer qual é o fluxo dos processos dentro da organização. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai, dentro do seu gerenciamento de risco, você vai montar o seu inventário de risco, e o primeiro passo é o reconhecimento de risco junto com o mapeamento de processo. Então, o que é um processo? Processo, basicamente falando, de uma maneira bem simples, processo é uma caixinha onde você tem entradas, né? E você vai, depois dessas entradas, você vai ter uma série de atividades que vão transformar aquelas entradas em saídas. Basicamente é isso que a gente chama de processo. Muita gente confunde processo com departamento. Aí é um ponto, né? A gente tem que diferenciar isso. Processo é uma caixa que pode ter vários departamentos dentro dessa caixa. Então você, dentro de um processo comercial, por exemplo, você pode ter o departamento de compras, o departamento de vendas, o departamento de logística. Você pode colocar tudo dentro do processo comercial. E aí você vai definir quais são as entradas desse processo comercial, quais são as atividades que são desenvolvidas, e depois, essas atividades, depois de concluídas, qual é o resultado disso.
e esses processos vão se interagir. Então você vai ter vários processos dentro da organização que vão se interagir entre eles. E aí você vai ter o mapeamento de processo dentro da organização. Então você vai conhecer todo o fluxo de processo da sua organização. Esse é o primeiro passo para você montar o seu inventário de risco. Eu preciso conhecer a minha organização, né? Então, cada etapa, cada atividade, a entrada a saída de um processo, a entrada de outro, como é que isso é interrelacionado. Então você tem que conhecer isso. Você conhecendo esses processos e fazendo esse mapeamento de processo dentro da sua organização, você vai identificar os riscos, ou seja, você vai reconhecer os riscos. Provavelmente, se você já está atuando dentro de uma indústria que já está funcionando e tudo mais, você já tem um mapa de risco, então você já tem um caminho para entender quais são os riscos dentro da organização. Então esse já é um caminho, então você já tem um mapa de risco. Quem vai te ajudar nesse reconhecimento é a CIPA, né? A própria NR5 fala disso. Então uma das atribuições da CIPA é ajudar e montar o mapa de risco e elaborar esse mapa de risco. Então você já tem uma equipe que vai te auxiliar nesses reconhecimentos de risco, e aí você vai levantar e vai reconhecer esses riscos. Aqui, um parênteses, né? Nesse inventário de riscos, eu aconselho a você a montar uma equipe multidisciplinar. O que é isso, Gustavo? Você vai, na área da segurança do trabalho, você vai ter um engenheiro e vai ter o técnico, o enfermeiro. Isso já é uma parte da equipe que vai te auxiliar no levantamento desses riscos. Depois, você pode convocar uma pessoa da engenharia, uma pessoa do comercial, uma pessoa da direção ou da gerência para compor esse time, para compor essa equipe. Essa equipe vai montar esse inventário de risco, vamos dizer assim, né? Então, você não vai conseguir, a não ser que a empresa seja bem pequena e tenha poucos funcionários, mas via de regra você não consegue montar ou pelo menos o início dele, você não consegue montar esse inventário de risco sozinho. Até consegue, né? Vamos ser claros, consegue, mas vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Então, só atualizando aí para o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Nós estamos falando aí um pouquinho dos desafios da área de segurança do trabalho e desse gerenciamento de risco ocupacional. Estou passando um pouquinho para vocês de como colocar e como implantar e implementar esse gerenciamento de risco, esse PGR, esse Programa de Risco Ocupacional e os inventários de risco. Então, continuando, né, depois que você fez todo o mapeamento de processo, você fez o reconhecimento de risco, por isso a importância de você ter uma equipe multidisciplinar. Essas pessoas que vão compor essa equipe vão trazer informações que elas detêm, né? Então, a engenharia de processo, por exemplo, ela tem uma informação que talvez a segurança do trabalho não saiba, algum produto específico, alguma atividade que está sendo realizada de uma maneira talvez a área da segurança do trabalho não tenha ciência disso. Outra pessoa importante para compor essa equipe são alguns operadores ou o chão de fábrica, né? Eles também são muito importantes no reconhecimento de risco e na elaboração do inventário de risco, porque eles estão executando as atividades todos os dias, 8 horas por dia. Então eles conhecem quais são os detalhes daquela atividade que ele está fazendo, que ele está realizando. E ele inclusive sabe quais são os riscos e quais são os perigos envolvidos naquela atividade, que muitas vezes o técnico não sabe, o engenheiro não sabe, o engenheiro de segurança do trabalho não sabe, o engenheiro de processo não sabe, e então ele acaba criando artifícios para a realização daquela atividade que ninguém acaba sabendo. E aí você, trazendo essa pessoa, ela vai agregar isso no seu reconhecimento de risco. Muito bem, fiz o meu reconhecimento de risco, atividade por atividade, se for possível. Então imagine o tamanho desse inventário de risco, porque você vai pegar processo por processo e vai destrinchar isso em atividade. Esse é o ideal, tá, gente? Então, o ideal é que você pegue cada processo e destrinche cada atividade. Quando você destrinchou cada atividade, você vai reconhecer o risco de cada uma delas. Imagine o tamanho, como eu falei,
desse levantamento desse inventário de riscos. Muito bem, identifiquei. Qual que é o próximo passo? Eu vou trazer a legislação. Então, dentro daquela atividade, qual é a legislação que se aplica naquela atividade? Se eu estou trabalhando com um operador de máquinas, por exemplo, eu vou ter uma NR12, uma NR17, o que mais que eu vou ter dentro daquela atividade que está sendo realizada? Então eu vou olhar a atividade e vou olhar a legislação. Feito isso, já tenho meu inventário de risco. Basicamente, você vai ter a atividade, o risco que se correlaciona àquela atividade, o perigo correlacionado ao risco, e aí você já tem o seu inventário de riscos. Então, esse é, de uma forma bem grosseira, o inventário de riscos que a NR1 pede. Mas, além disso, o que eu devo fazer? Né? Eu identifiquei todos os riscos, tenho um inventário. E daí? O que eu faço com isso? Né? Então, aí você vai adotar medidas de controle. Então, eu vou olhar para aqueles riscos, olhar para a NR, ver o que a NR está pedindo, o que a legislação está pedindo, vejo o que está sendo aplicado de medida de controle. Então, um equipamento de proteção coletivo, um equipamento de proteção individual, se eu tenho enclausuramento de máquinas, se eu tenho medidas administrativas, se eu tenho sinalização e se eu consigo eliminar esse risco. Então é essa hierarquia que você vai olhar. E dentro desse risco você vai adotar alguma medida de controle. E essa medida de controle pode começar lá na eliminação do risco, se você conseguir, isso é muito importante. O primeiro passo é sempre eliminar o risco. Se eu não consigo eliminar, eu vou minimizar. E aí eu vou minimizar como? Com equipamento de proteção coletiva, com medidas administrativas, com sinalização e, por fim, o EPI, que é outro dilema também, né? Nós temos que focar, por último, no EPI. Primeiro nos outros e, por último, no EPI. O que acontece na realidade, acontece no dia a dia, é justamente o contrário. Né? Eu tenho o risco, identifico o risco, vou lá e aplico o EPI na pessoa. Vamos pensar um pouquinho antes, e é para isso que serve o inventário de risco. É para isso que serve o programa de gerenciamento de risco. Para você adotar medidas de controle antes de usar o EPI. Então, você vai adotar essas medidas de controle. Você vai analisar cada risco, cada atividade e, conjunto com a legislação, você vai adotar suas medidas de controle. Mais uma vez, a segurança do trabalho tem um conhecimento e tem muita competência em cima dos riscos. Porém, você vai precisar de outras pessoas para te ajudar a elaborar uma medida de controle adequada para aquele risco. Então é importante isso. Você vai ter o engenheiro de segurança do trabalho e o engenheiro do produto e do processo junto para auxiliar na elaboração das medidas de controle. Feito isso, eu preciso priorizar os meus riscos. Ou seja, eu tenho as atividades, a legislação, a medida de controle que vai ser aplicada para aquele risco ou para aquele perigo. E qual que eu vou atuar primeiro? Eu vou sair e vou atender tudo que está lá? A empresa não vai ter recurso para tudo isso. E você não vai ter braço ou não vai ter tempo para atender tudo isso. Então o que você vai fazer? Você vai você vai priorizar as medidas de controle. Você vai colocar numa ordem que você vai dizer, olha, eu vou fazer enclausuramento do motor primeiro para depois fazer, a troca da máquina. Então, você vai priorizar. Como que eu priorizo isso? Com uma matriz de risco. Basicamente, uma matriz de risco é composta por severidade, probabilidade e detecção. Isso é o mais comum que você vai encontrar aí no mercado, na internet, enfim, para montar uma matriz de risco. Matriz de risco vai muito com a cultura, com o momento que a empresa está vivendo, como que a organização qual é a maturidade da organização com relação à segurança do trabalho. Então você pode trabalhar com uma matriz bem simples, por exemplo, severidade e probabilidade, e aí você vai classificar o que é mais severo e o que é menos severo. Dentro dessa matriz de risco, lógico, você vai ter que atribuir notas para isso. Então você tem que classificar o que é mais severo e o que é menos severo. Um exemplo disso, você pega a severidade lá, classifica de 1 a 3, sendo o 1 menos severo e o 3 mais severo, ou seja, o 3 eu tenho risco de morte, né?
Então, pode ter um óbito na execução dessa atividade. E aí você vai tratar o que é 3 primeiro, o que é 2 depois e o que é 1 por último. Isso é uma maneira de você priorizar, de você classificar isso. Você pode também fazer uma priorização multiplicando severidade com probabilidade. Então, aquilo que acontece mais frequentemente com o que é mais grave, você vai atuar primeiro. Aí você multiplica, você vai ter um valor X lá e você determina a nota de corte. Então, acima de 18, acima de 9, acima de 10 é o que eu vou atuar primeiro. E dentro desses que estão dentro dessa faixa que você vai determinar, você pode, por exemplo, determinar aquilo que tem um valor de investimento menor, ou um valor de investimento maior. Enfim, isso vai depender muito da realidade e da maturidade da empresa. Mas é importante você classificar e priorizar isso de alguma forma, porque é isso que a NR1 está falando. Classificou, você colocou isso, priorizou, elaborou o plano de ação, qual que é a próxima função, qual que é o próximo passo, vou aplicar e vou fazer com que o plano de ação aconteça. Responsabilidade da área de segurança do trabalho é acompanhar esse plano de ação. E falando em plano de ação, em medida de controle, plano de ação é uma coisa bem simples, né? Você vai colocar a atividade que está sendo elaborada. Antônia, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui um pouquinho do PGR, do Gerenciamento de Risco Ocupacional. Espero que o conteúdo agrade e atenda a todos vocês, né? E que eu possa contribuir e facilitar o dia a dia de vocês. Então, retomando, você, dentro desse programa de gerenciamento de risco, dentro desse plano de ação, o que você vai fazer? Como é que eu monto esse plano de ação? De uma maneira bem simples. Você tem a medida de controle e eu vou ter um enclausuramento. Eu vou ter que contratar uma empresa para fazer o enclausuramento de uma determinada máquina. Então você vai pegar enclausuramento, vou determinar isso como atividade, vou colocar o nome de uma pessoa, então o Gustavo da segurança do trabalho, o João da engenharia, essa pessoa vai ser responsável por executar ou por fazer com que aquela ação seja concluída e vou colocar um prazo, determinar um prazo para isso. Prazo não são 30 dias, 40 dias, 50 dias, é uma data. Então hoje, dia 13 de agosto, daqui 30 dias eu tenho que estar com essa atividade concluída. Então dia 13 de setembro eu tenho que estar com isso concluído. Então eu vou colocar no meu plano de ação a data, 13 de setembro. Por quê? Isso gera comprometimento, isso gera responsabilidade para as pessoas que estão assumindo aquelas ações dentro do seu plano de ação. Isso é de uma maneira bem simples e bem básica para você utilizar dentro do seu dia a dia. Uma outra ferramenta que você pode, que auxilia bastante, que ajuda bastante na elaboração de planos de ação é o 5W2H. Depois vocês dão uma procurada na internet, aí tem ferramenta e tem pessoas que explicam isso. Eu também explico isso dentro dos meus vídeos, como utilizar essa ferramenta, o 5W2H. São palavrinhas em inglês que foram traduzidas e que é muito eficiente, muito eficaz na elaboração dos planos de ação. Está bem detalhado, você consegue determinar quem, quanto que vai te custar ou quanto tempo vai ser necessário para aquela atividade, em que área que você está aplicando, e isso você consegue detalhar e vai te ajudar bastante no dia a dia, né? Dá para você até montar um painel com esse plano de ação, e aí você consegue acompanhar as datas. O importante é você fazer um follow-up, fazer um acompanhamento disso ao longo do tempo, né? E aí, quando chegar nessa data, você vai ver se foi cumprido ou não. Se não foi cumprido, você vai ter que entender o porquê que não foi cumprido aquela ação ou aquela atividade. E aqui eu tenho uma outra dica, né? Muito importante para você utilizar no dia a dia também. Apesar de ser uma ferramenta da qualidade, ela é muito aplicada e pode ser muito utilizada dentro da segurança do trabalho, que é o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Chikawa, o diagrama de espinha de peixe. Uma ferramenta muito eficiente e muito aplicada na qualidade e na segurança do trabalho. São duas ferramentas que você pode aplicar tranquilamente dentro da sua organização, dentro da sua empresa, ou se você é um prestador de serviço, dentro da empresa que você está prestando o serviço. Então você consegue, e ela vai te trazer
um resultado significativo. Por quê? Quando você não atende algum item, você tem que analisar a causa raiz desse item. Antônia, cheguei atrasado e vou ter que sair porque surgiu um imprevisto. Este vídeo vai ficar salvo? Sim. Vou colocar ele, vou deixar salvo aqui no IGTV para vocês. Vou pegar esse vídeo depois e vou disponibilizar no YouTube. Para vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos ao canal, ao Diário do TST. Nós estamos fazendo, ou eu estou fazendo um bate-papo com vocês hoje, e justamente para trazer para vocês um pouquinho do que é esses desafios da área da segurança do trabalho e o que vem surgindo desde antes da pandemia, então finalzinho de 2019, até a pandemia, o que vai ser para o futuro. Estou fechando o PGR, estou colocando um pouco de como implantar o programa de gerenciamento de risco. Então, quem não conseguiu acompanhar a live até agora, ela vai ficar salva, né? Reforçando aí a pergunta da Antônia, ela vai ficar salva e depois vai estar disponível no YouTube também. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo, técnico em segurança do trabalho, auditor nos sistemas de gestão 9, 14 e 45 e coordenador também da área de sistema de gestão integrado, nessas mesmas normas. Então, eu consigo falar de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança e passar esse conhecimento para vocês de uma maneira simples para que vocês possam atuar e aplicar no dia a dia de vocês. O Diário do TST está no Instagram, mas também está no YouTube, no Face e tem uma página na internet, diariodotst.com.br. Se você não olhou, vai lá, dá uma olhada, aproveita o conteúdo que está lá. Tem muita coisa que eu estou falando aqui, então diagrama de Ishikawa, a ferramenta dos 5 porquês, entre outras, o PGR, o próprio gerenciamento de risco ocupacional, tem vídeos mais completos no YouTube e no Facebook, tem postagens aqui no Instagram também referente a isso, então aproveite esses conteúdos, eu estou aqui para disponibilizar isso de maneira simples para você aplicar no seu dia a dia. Então hoje é um bate-papo para a gente poder entender um pouquinho melhor disso, mostrar um pouquinho disso, o que vai acontecer para o futuro e tem mais conteúdo detalhado nessas redes sociais que eu falei. Ricardo, parceiro, boa noite. Obrigado pela presença, por estar aqui prestigiando essa live. Gratidão. Obrigado mesmo. Então, voltando no nosso amigo PGR, que está tirando o sono de muita gente, voltamos lá na medida de controle, no follow-up e chegamos ao ponto que nós não conseguimos entender ou aquilo não foi atendido, aquele plano de ação não foi concluído. Então é importante fazer a análise da causa raiz. Porque se você não fizer a análise da causa raiz, você não vai resolver o problema e teu plano de ação não vai funcionar. Então você vai ficar patinando e as coisas não vão acontecer. E aí aquela mudança de comportamento que a gente falou no começo da live, que é tão importante para os dias de hoje, você não vai conseguir aplicar. Então faça a análise de causa raiz. Eu dei o exemplo da ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que é o diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como diagrama de espinha de peixe, ou de causa e efeito, são vários nomes para a mesma ferramenta. Ela foi desenvolvida para qualidade, mas se aplica muito bem à segurança do trabalho. E aí você vai identificar a causa raiz para aquele plano de ação que não foi atendido. Gustavo, só para o plano de ação eu posso utilizar essa ferramenta? E aqui fazendo um parênteses, não. Você pode aplicar, por exemplo, na análise de um acidente, na análise de um incidente, ou também de um vazamento, de um derramamento, no caso do meio ambiente. E como eu falei que ela foi desenvolvida para qualidade, ela é muito utilizada para aquilo que a gente chama de não conformidade de qualidade, ou seja, a peça foi fabricada errada, tem uma cor errada, um tamanho errado, aí você vai analisar a causa raiz dessa não conformidade para que isso não se repita. Então, por isso que eu falo, é muito aplicado, muito bem vista e muito bem utilizada na análise de acidentes e incidentes. Lógico, a gente não quer que isso aconteça, mas se caso acontecer, você tem que entender o porquê para que isso não se repita. Então, como eu falei, tem um vídeo falando só do diagrama de Ishikawa e você pode ser também, Emerson, boa noite,
pode ser utilizado na investigação de acidente de trabalho, sim, e deve ser utilizado. Você vai ver lá no vídeo que ela tem vários tópicos, né, vários pontos para você analisar e abrange bem a situação, vamos dizer assim, né? Você vai olhar para a máquina, o maquinário que está envolvido ali no acidente, você vai olhar para procedimento, você vai olhar para recurso, você vai olhar para matéria-prima, ou seja, você vai olhar para tudo que está ao redor daquele acidente ou daquele incidente. Então ela é uma ferramenta bem completa. E muito provavelmente você não vai chegar a uma causa raiz. Você vai chegar a várias causas raízes. E aí volta lá no plano de ação de novo para você elaborar o seu plano de ação. Então veja como o programa de gerenciamento de risco, quando você faz todo esse levantamento, que você faz o reconhecimento dos riscos, olha como é que ele vai ficando robusto e como que ele vai ficando completo para que você consiga gerenciar a segurança do trabalho e que você consiga gerar resultados lá na frente com a aplicação dessa ferramenta. E aí, consequentemente, isso tendo um resultado positivo, o frigir dos ovos, o resultado no final de tudo isso, além da saúde do trabalhador, além da segurança, do ambiente para ele realizar de maneira mais saudável, você vai ter um resultado em produtividade, por exemplo. É uma maneira que você tem, é uma maneira de você aumentar a sua produtividade. Por que eu falo isso? Eu falei um pouquinho antes também, vou repetir agora. Porque você vai ter um trabalhador que ele vai se afastar menos, que vai se adoecer menos e vai acontecer menos acidentes dentro da organização. Se você tem essas situações acontecendo, provavelmente o trabalhador vai render mais e ele rendendo mais, ele vai produzir mais. Isso é uma das fontes, tá, gente? Não é só na segurança do trabalho que se aumenta a produtividade. Existem outras maneiras. Eu estou falando que a segurança do trabalho é uma delas e gera muito significado, tem um resultado muito importante dentro dessas possibilidades, por exemplo, do aumento de produtividade. Então, fiz o meu programa de gerenciamento de risco, implantei e acompanhei. É isso que a gente vai ter daqui para frente, né? Então, em fevereiro, março do ano que vem, a NR1 e a NR18 e essas NRs que foram atualizadas agora no começo do ano, antes da pandemia, vão entrar em vigor e aí a gente começa a ter a aplicação disso. Uma dúvida que surgiu bastante e que eu vejo bastante nas redes sociais é com relação ao PPRA, né, na NR9. O PPRA não precisa fazer mais, eu não preciso fazer mais o PPRA, né? Tem essa grande discussão dentro das redes sociais e dentro da área de segurança do trabalho. O documento PPRA não precisa ser mais elaborado, né? Então, tanto é que a norma até mudou. Ela não fala mais de PPRA, né? O nome dela está voltado para o reconhecimento dos riscos ocupacionais, dos riscos ambientais. Então, na hora que você ler a NR9, você vai ver que ela continua solicitando, exigindo que os riscos ambientais sejam reconhecidos, os químicos, físicos e biológicos. Ela continua com esse foco, ela continua com essa pegada. Qual é a diferença? Eu não preciso colocar isso dentro de um documento para entregar para o Ministério do Trabalho. É só isso que mudou. O documento PPRA deixa de existir, mas o reconhecimento dos riscos ambientais eu continuo tendo que fazer da mesma forma. Para quê? Para eu colocar dentro do meu programa de gerenciamento de risco. Então, eu vou fazer a análise e o reconhecimento, como eu falei no começo da live, e vou jogar isso dentro do programa de gerenciamento de risco. Junto, e aí a sacada inteligente, né, do programa de gerenciamento de risco com a NR9, junto com ergonomia e o risco de acidente, que não tinha na NR9 antiga, né? E não se falava muito, era muito superficial, não tinha algo tão enfático com relação aos riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Agora não, quando você olha para o programa de gerenciamento de risco, você vai ver que ele pede para englobar todos eles, os riscos ambientais, que são reconhecidos na NR9, junto com os riscos ergonômicos e riscos de acidente, que está lá
no PGR. Então veja a importância dessa mudança dentro da segurança do trabalho. E aí a gente volta lá no começo da nossa live falando justamente de quais são os grandes desafios, o que a gente tem pela frente, o que a segurança do trabalho vai encarar no ano que vem, por exemplo. Além dessa pandemia toda e dessa preocupação toda que a gente está tendo que ter agora por conta do isolamento social, da higienização e como que a gente separa, trabalho com um efetivo menor, se eu estou no comércio eu tenho que manter um distanciamento, como é que eu faço esse distanciamento? Aí eu vou olhar para, eu trabalhando na área de serviço, o atendimento ao público, aí chega o rapaz ou a pessoa que vem sem máscara e ela quer ser atendida. Inclusive aconteceu um fato aqui na cidade justamente disso, a pessoa entrou com máscara, fez uma aquisição dentro de uma loja, aí ela viu que ela não gostou, na hora que ela retornou sem máscara e exigindo o atendimento mesmo sem máscara, e o funcionário lá brigando, no bom sentido, brigando para que a pessoa, entenda e se retire e possa ser protegida para garantir a saúde de todos ali que estão perto do evento. Então você tem uma preocupação maior. E quando a gente fala de atendimento ao público, mas loja não precisa de segurança do trabalho. Olha a situação que eu acabei de colocar para vocês, Lógico, legalmente uma loja não vai ter um técnico ali disposto a 8 horas, mas vai ter um responsável que vai olhar para a segurança do trabalho e que vai entender e que tem que entender, ou uma pessoa ou uma comissão que vai entender e que entende de segurança do trabalho atuando nessas situações, entre outras situações. Então é muito importante nós enxergarmos essas situações dentro da segurança do trabalho e poder aplicar nos diversos segmentos de mercado. Voltando a falar nos desafios, o ano que vem vai entrar em vigor algumas normas que foram atualizadas e, além disso tudo que eu falei já para vocês, nós vamos ter mais essas normas que estão sendo atualizadas. Então, o desafio da área de segurança do trabalho está muito grande, é muito importante isso. Então, como é que eu faço para me atualizar? Porque você tem uma enxurrada de informação, o Ministério do Trabalho, junto com a tripartite, junto com os empresários, junto com a consulta pública, criaram, então estão alterando e alteraram as normas regulamentadoras e simplesmente colocaram. Cabe a cada empresa ou a cada área de segurança do trabalho se atualizar e se familiarizar com tudo isso. E aí como é que a gente faz para se atualizar? Um dos caminhos que eu sempre falo e que é importante é a ferramenta digital que a gente tem hoje. Hoje nós temos um acesso a conteúdos de maneira online muito maior do que alguns anos atrás. Hoje você tem muito conteúdo sendo colocado nas redes sociais, sendo disponibilizados através do YouTube, através do Instagram, do Facebook e também através dos cursos online. Então, o próprio Diário do TST, como eu falei, tem uma página na internet que fornece, que disponibiliza esse curso online para você aplicar e se atualizar dentro da sua carreira e dentro da sua profissão, juntamente com as redes sociais. Para quê? Porque para o profissional da segurança do trabalho, e não só da segurança, mas para aquela pessoa que quiser se atualizar de alguma forma, tenha conteúdo aplicado dentro da sua área de atividade. É muito importante, atualizem-se. A atualização hoje em dia é fundamental. Mas eu estou em home office ou eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. A gente sempre tem tempo para alguma coisa quando a gente quer. Então é importante você se planejar e se programar para que você possa ser atualizado e seja um profissional diferenciado nesse mercado de trabalho tão concorrido como está hoje. Falando em planejamento, eu vou aproveitar e vou puxar o gancho para a gente falar de uma outra ferramenta que também faz parte dos sistemas de gestão e é onde está baseado todas as normas que a gente vê aplicada, a ISO 45, a ISO 9001 e a ISO 14001, que é o famoso PDCA. O PDCA é uma ferramenta antiga, muito simples de ser aplicada e que faz também um resultado
e que tem um resultado significativo se bem aplicado dentro da organização. Então, PDCA são 4 palavrinhas em inglês, que é o Plan, Do, Check and Act, ou seja, planejar, fazer, verificar e agir em cima daquilo que foi verificado. É uma ferramenta muito simples e que faz, como eu falei, faz todo sentido na gestão. Então, se vocês puderem, apliquem essa ferramenta, que também vai ser um diferencial dentro da carreira de vocês. Vou planejar, vou realizar aquilo que eu planejei, vou verificar, como eu falei, né, ao longo da live, vou verificar aqueles planos de ação, ou como é que estão sendo caminhados, como é que estão sendo executados aqueles planos, e depois que eu verifiquei, eu vou agir em cima dos resultados que eu obtive em cima da minha verificação. Eu posso ter algo negativo, ou seja, o exemplo que eu dei de que o plano de ação não foi atendido, aí eu vou analisar ele e vou fazer análise de causa raiz, ou então eu vou fazer uma melhoria contínua, que é justamente o que a gente busca, né? Eu tenho a ação acontecendo muito bem, tudo sendo atendido dentro do prazo, mas dentro do decorrer dessa realização, eu encontro pontos que podem ser melhorados. Melhoria contínua é nada mais, nada menos do que você melhorar aquilo que já está bom, aquilo que já é bom. Então, eu vou aplicar essa melhoria. Por exemplo, eu tenho uma máquina que ela está gerando ruído excessivo, está gerando um nível de pressão sonora acima do permitido, e eu vou lá e determino que vou retirar os EPIs e vou enclausurar o motor daquela máquina, por exemplo. Então, reduzir aquele ruído a um nível onde eu não preciso ter nenhum plano de ação, não vou ultrapassar o nível de ação e muito menos o limite de tolerância. Então, estou num ambiente confortável, estou num ambiente onde meu trabalhador não precisa usar e ele está num ambiente saudável. Mas, dentro do decorrer da aplicação desse enclausuramento, eu entendo e a organização entende que existe uma máquina que ela é mais eficiente e que também gera menos ruído do que a atual. Então eu vou lá e vou substituir a máquina. O que eu estou fazendo? Numa melhoria contínua. Eu já estava com um procedimento, com um processo de enclausuramento que ia melhorar aquela situação, aquele ambiente, e aí eu vou melhorar ainda, atualizando o meu parque fabril. Então esse é um exemplo de você agir em cima daquilo que foi verificado e um exemplo de melhoria contínua. Então basicamente é isso que eu queria passar para vocês, esse bate-papo que eu queria ter com vocês hoje. Espero ter agregado alguma coisa para vocês e volto a falar, né? O Diário do TST está aqui no Instagram, está no Facebook, está no YouTube e tem uma página exclusiva. Tudo isso para gerar conteúdo para vocês, para disponibilizar conteúdo de maneira simples e fácil para que você possa aplicar no seu dia a dia. Eu vou ficar por aqui, agradeço a presença de todos, agradeço ao Ricardo, ao Emerson, a Pan, a Lourdes, que estavam aí, agora chegaram aí agora no finalzinho da live, e vamos nos encontrando por aqui. Vamos ter mais lives, provavelmente a gente eu vou disponibilizar para vocês, vou fazer lives com especialistas, vamos programar alguns bate-papos para que você possa aplicar isso dentro da sua organização e dentro da sua empresa. Gratidão pela presença de vocês e a gente se encontra por aí nos vídeos, ou numa live, ou no YouTube, ou no Instagram, mas a gente vai trocando ideia e vai conversando. Um grande abraço a todos.